neste tempo de redes sociais, de influenciadores, de crianças que seguem influenciadores e que querem ser influenciadoras, você está se perguntando, como eu faço para deixar o meu filho fora dessa? Eu não quero que meu filho seja influenciado por um influenciador. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, bem-vindo ou bem-vinda ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e eu oriento famílias que querem fazer uma educação familiar e domiciliar com propósito. Então, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Eu tenho o PEP, que é o Plano de Estudos Personalizado. Eu faço um plano totalmente personalizado para o seu filho e para a sua filha, preços super acessíveis para poder solucionar qualquer problema, qualquer desafio relacionado à escola, seja reforço, seja uma dificuldade em conteúdo, seja não gostar de estudar, seja desmotivação, qualquer coisa assim. Então, deixo aqui o meu contato, fique à vontade para conversarmos. Então, vamos falar um pouquinho sobre influenciadores, né? Que é uma profissão super nova, uma profissão, é um meio de vida, né? Tem gente que ganha dinheiro, tem gente que fica rico dessa forma. Então, podemos sim falar que é uma profissão, mas é uma coisa super nova, então a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Há 10 anos atrás não era uma coisa muito comum, há 20 anos atrás não existia. Então, e hoje é uma coisa, assim, extremamente comum. Como que as pessoas são influenciadas por influenciadores? Bom, primeiramente, a gente tem que ver a comunicação deles, como eles se comunicam. Influenciadores sempre se apresentam como melhores amigos. Você pode ver, siga um influenciador. Eu segui já influenciadores influenciadores famosos por algum tempo, justamente para analisar a comunicação deles, para ver como eles se comunicam, como eles fazem stories, como eles se posicionam não vou dizer que é se posicionar, mas como eles se apresentam, né, durante o dia a dia. Eles sempre se apresentam como melhores amigos, então eles compartilham a toda a vida deles, eles colocam até horário, assim, nos stories. Então, mesmo se for 3 horas da manhã, eles estão lá compartilhando. Por quê? Porque dá aquela falsa impressão de que ele é íntimo da gente. Eles criam uma conexão. E as redes sociais, os stories são justamente para isso, né? Para dar essa falsa impressão de conexão. Então, a pessoa que é influenciada pelo influenciador, ele começa a ver... As pessoas gostam de histórias, né? O chamado storytelling. Então, como as pessoas gostam de histórias, elas gostam de quem compartilha histórias. E a vida dela acaba sendo essa história. A vida da pessoa. Tudo que ela faz. Então, ela acaba dando essa falsa impressão de melhor amigo, a pessoa começa a ficar vidrada naquela vida, e normalmente é uma vida muito perfeita, é uma vida muito maravilhosa, a pessoa ostenta, isso é uma parte fundamental, então ostenta carros, ostenta bens, mora muito bem, a pessoa mora muito bem, a pessoa anda em carrões, tem uma linguagem muito amigável, então isso faz com que a pessoa fique vidrada naquela vida, porque é uma vida que ela mesma não tem, né? Então é uma maneira meio que de se sentir parte daquilo. As pessoas, né? Isso é importante a gente entender o comportamento humano. As pessoas, elas gostam de se sentir parte de algo. Não é que elas gostam, elas precisam, tá? Então começa pela família. Elas precisam se sentir parte de algo. Nós somos assim. Nós somos seres humanos gregários. Então, é tudo muito convidativo, muito convidativo. Então, a pessoa acaba sendo fã daquele influencer, como se fosse fã de um ator, de um cantor, de qualquer outro tipo de celebridade. Mas quando é um ator ou um cantor, normalmente a gente admira o quê? O que eles fazem, né? O papel que a pessoa faz na novela, num filme, numa série, ou a música que ele canta, a composição que ele faz. O influenciador não, ele só mostra a vida dele. Então, ele acaba sendo, né? Esse acaba sendo o produto dele, a vida dele. Então, tudo que ele faz, e aí a gente vai entrar naquela parte dos jogos, né? Tudo que ele faz acaba tendo uma legião de pessoas que vão atrás para se sentir parte daquilo. Então, tudo é muito convidativo. Se isso atrai adultos a rodo, agora você imagina como não atrai crianças, como não atrai adolescentes. Muitas delas têm esses influencers como ídolos mesmo, como pessoas que admiram. Então, é isso que acontece. Então, o que fazer, neste caso, para que o seu filho ou sua filha não vá por esse caminho, né? Porque a gente sabe
que há aí há uma vulnerabilidade muito grande. Os fatos recentes aí envolvendo o Ítalo Santos, o vídeo do Felca, mostraram em relação a isso. Bom, primeiramente, é não deixar crianças em rede social. Criança não tem... Lugar de criança não é em rede social. Isso não tenha dúvida. Então, criança não tem que ter perfil, né? Mesmo que seja lá administrado pelo pai, pela mãe, não é um lugar, tá? Ela tem que ficar distante desse ambiente. Quando for adolescente, né? Muito se fala da idade, 16 anos, 13 anos, né? O próprio Instagram é 13 anos, mas isso vai da família também e da maturidade do adolescente. Mas precisa ter um monitoramento. Você precisa saber o que ele está fazendo nas redes sociais. Ai, mas isso não vai tirar a privacidade. Gente, é uma coisa muito séria. Se ele vai sair para ir para qualquer lugar, para ir no cinema, no shopping com os amigos, você não vai querer saber com o que ele está indo, para onde que ele está indo? A mesma coisa a rede social. E a rede social, às vezes, ainda é pior, viu? Dependendo da situação, ainda é pior do que largar na rua, no offline. Então, precisa sim de uma supervisão. E criança, eu sou totalmente contra que criança fique em rede social, tá? Porque é um lugar extremamente perigoso e cheio de vulnerabilidades. E, primeiramente, cuidar da socialização, para que a criança ou adolescente não veja o influenciador como o melhor amigo, melhor amiga dela. Então, ela precisa ter uma boa socialização. Ah, Dani, mas a escola é suficiente? Não, a escola não é suficiente. Aliás, a socialização promovida pela escola não é uma socialização legal, porque, primeiramente, são pessoas do mesmo perfil, a maioria. São da mesma idade, da mesma classe social, é tudo ali, tudo muito parecido, né? E tirando, claro, os funcionários, professores, funcionários e toda a equipe da escola. Então, este é um ponto. O outro ponto é que, para ter acesso ao diferente, teria que ser fora. Então, ela teria que socializar em outros lugares. Aí pode ser entre a família. E como as famílias estão cada vez mais menores, as crianças hoje, os adolescentes, têm poucos primos. Então, é muito complicado, né? Ficou mais difícil essa questão dessa socialização. Mas as famílias precisam proporcionar. Então, pode ser na comunidade, na igreja. Ela precisa ter uma socialização boa. Isso, inclusive, é um motivo que as pessoas falam, fazer homeschooling, a criança não socializa. Tem criança que faz homeschooling que socializa melhor do que criança que frequenta a escola, tá? Isso já é um ponto. Então, não é só a socialização, é a qualidade da socialização. Então, não deixe isso por conta apenas da escola. Ela precisa ter uma boa socialização dentro e fora de casa. Ela precisa pertencer a grupos e grupos saudáveis. Então, quando isso acontece, os influencers, os influenciadores não fazem mais não tem tanta importância na vida delas. E muita conversa. Muita conversa. Como que essas pessoas ganham tanto dinheiro? Como que essas pessoas têm uma vida tão assim, sendo tão jovens? Porque a gente sabe, um empresário, para ele ter uma vida tão assim, do jeito que eles mostram, olha, dificilmente ele consegue antes dos 50 anos. De verdade. Isso se der muito assim, se der muito bem na vida, porque às vezes ele não consegue a vida toda. Às vezes você vai conseguir quando é idoso, quando já tem uma certa idade. Então, assim, como que isso acontece? Então, é muita conversa. E uma conversa com tom de acolhimento, não com uma conversa com tom de cobrança, com nada assim, tá? Mas a gente precisa proteger. Crianças e adolescentes precisam ser protegidos, tá bom? Então, se você gostou desse assunto, se você se interessa, deixa o seu like aqui para que o YouTube entregue para outras pessoas. Compartilhe este vídeo para outros pais. Faça o seu trabalho também. Preste esse serviço, sirva a outras pessoas. Porque este trabalho aqui é muito importante. Porque a gente está falando de futuro, né? Essa geração aí de crianças e adolescentes é o futuro. Vou deixar aqui meu contato, como eu já falei, minhas redes sociais. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e muito obrigada por ter acompanhado aqui. Nos vemos no próximo.